Quando os missionários carmelitas e jesuítas aqui chegaram, nos idos do século XVII, encontraram, além de uma selva quase inexpugnável a desbravar e colonizar, todo um povo a ser catequizado sob a cruz de um cristianismo dito civilizatório. Enfrentando as maiores adversidades e perigos, as forças conjugadas dos militares e catequizadores das missões aqui implantaram não só um forte, mas uma edificação espiritual necessária à colonização e aos governantes. Uma igrejinha, a marca estabelecida da formação de uma paróquia e de uma nova ordem. Documentos históricos da vila dão conta de uma igrejinha feita de madeira e coberta de palha em 1695. O embrião da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Uma igrejinha, mais tarde substituída por outra igreja. Essa segunda igreja, já sob o domínio de um governo brasileiro imperial, foi levantada na parte da cidade chamada de Praça da Trincheira. No dia 2 de julho de 1850, um incêndio, nunca devidamente esclarecido, a dizimou. Dizem que neste incêndio só restou, salva milagrosamente, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A mesma imagem, afirmam alguns, que se encontra no Museu da Igreja Matriz. A majestosa Catedral Metropolitana de Manaus, a terceira e definitiva matriz de Nossa Senhora da Conceição, começou a tomar forma em 4 de junho de 1858, quando finalmente foi autorizada a sua construção. O local escolhido foi um terreno acidentado e de difícil acesso, e que ficava no alto de uma pequena colina de frente para o Rio Negro. No mesmo ponto onde antes funcionava a Olaria Imperial. Essa construção da nova matriz sempre foi dificultosa e dispendiosa. Dificuldades de percurso, inclusive com a anulação de contratos e outros problemas orçamentários, não impediam que a igreja continuasse a ser levantada. Mas, decorridos 17 anos, a obra parou. Uma crise de escassez de operários parecia ser a causa maior. Passado esse período difícil, no dia 15 de agosto de 1877, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é terminada, para júbilo de toda uma população. Foram 19 anos de uma construção atribulada e que finalmente chegava ao fim. A matriz tornara-se o principal prédio da época imperial, o mais alto e o mais imponente. A primeira grande obra arquitetônica construída em Manaus, realização de um sonho de muitos, desde Terreiro Aranha. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a matriz, demonstra uma imponência arquitetônica que, desde que erigida, foi registrada por todos aqueles que desviavam seu olhar piedoso ou de pura admiração. Recentemente, a Catedral de Manaus passou por um completo estudo de caso e um extenso e minucioso restauro com os trabalhos de prospecção arqueológica, descobrindo todo um passado de parte dessa história. E todo um passado de pessoas que por ali passaram e deixaram, podemos dizer assim, os seus rastros de vida. Esse material é proveniente tanto da área externa da catedral como da área interna. Do mesmo jeito que material coletado
dentro das normas técnicas, dentro dos padrões técnicos de arqueologia, tem também material que foi salvo. Quando da implantação da central de ar-condicionado e das subestações, com os tratores, nós simplesmente salvamos esse material. Que não só de vidro, mas nós temos louça, nós temos tijolos, nós temos material de ferro, tanto objetos, vamos dizer, domésticos, garfo, faca, foram encontrados, como canos, trilhos, tem muito, tem muito trilho ali na área, principalmente na área externa. Moedas na área interna, na área externa também foram encontradas moedas. Ossos humanos, ossos de animais, dentes humanos, dentes de animais, de diferentes tipos de animais. Além disso, uma coisa que causou surpresa, exatamente conchas marinhas. São carapaças de bivalvas, quer dizer, são aquelas conchas que têm duas bandas, né? Então, no segundo arco da catedral, do lado esquerdo de quem está posicionado de frente para o altar-mor, existia um bolsão com essas conchas marinhas e nós identificamos já no final de tarde, no dia seguinte, quando nós chegamos, tinha sido mexido pelos trabalhadores da obra. Aí só nos restou coletar, né? Esse foi coberto, novamente foi recolocado o piso e foi deixado aberto o primeiro arco apenas, para mostrar exatamente a base da coluna central, porque esses 12 arcos originalmente eles eram 24 arcos, né? Segredos revelados e outros ainda guardados. Após o recente restauro feito, a beleza iconográfica da catedral como que emergiu do passado para os olhos de todos. Durante o restauro, que durou 16 meses, a equipe técnica de restauradores e engenheiros procurou resgatar o projeto original, descaracterizado por sucessivas intervenções ao longo de 100 anos. Então, as prospecções foram realizadas anterior à obra de restauro e durante a obra de restauro, objetivando achar as cores originais, não somente das fachadas, mas como as cores originais do interior do envelope. As prospecções foram realizadas antes do restauro, na fase preliminar do anteprojeto, e durante o restauro. Então foram realizadas prospecções nas fachadas, no interior da edificação, objetivando encontrar as cores originais da edificação. A estrutura geral da matriz de Nossa Senhora da Conceição é baseada no tradicional caixote greco-romano, e o traçado de sua fachada segue as linhas do estilo neoclássico. Sua fachada divide-se em 2 andares, com 3 seções centrais e 2 torres laterais. A fachada principal é um tímpano triangular com a imagem logo embaixo de Nossa Senhora da Conceição monocromática e com as mãos unidas ao peito. O primeiro andar das seções centrais é vazado por 3 portas em arco pleno, emolduradas por um frontão reto em pedra carbonática esculpida. As portas são de madeira maciça com almofadas. O tímpano triangular comporta dentículos e ombreiras com folhas de acanto. A escadaria principal da igreja é de pedra de Liós, com um passeio em pedra jacaré e a calçada também em Liós. A partir do segundo andar, pode-se muito bem sentir a sua ampla distribuição arquitetônica.
As duas torres dos sinos fecham a estrutura da igreja, juntamente com 2 pátios laterais, com portas no mesmo estilo das principais. Quando se entra no templo, é que se vê a riqueza de detalhes dos homens que elaboraram toda essa gama de impressões e belezas voltadas à devoção. Beleza distribuída em diversos altares, pias e púlpitos. Logo no hall de entrada da catedral, ou átrio, observa-se à direita um mausoléu. Todo construído em breccia carbonática. Sua forma imita uma capela. Em cima vê-se uma virgem e 2 ponteiras laterais. Neste mausoléu percebe-se inscrições que identificam a sua procedência. Lisboa. Nele estão guardados os restos mortais de Dom José Lourenço da Costa Aguiar, primeiro bispo do Amazonas, o de Dom Milton Correia Pereira, o 3º arcebispo do Amazonas, e do bispo auxiliar Dom Jackson Damasceno Rodrigues, falecido em 1998. À esquerda do átrio tem-se o batistério, ou pia batismal, também esculpida em pedra carbonática e provavelmente de origem italiana. Possui 3 divisões internas e apresenta 8 faces de anjo. Seu altar, também em pedra carbonática, guarda a imagem feita em gesso de São João Batista. O altar, com arco vazado, possui 2 anjos nas laterais do ápice do arco e uma concha na parte central. Seus capitéis foram elaborados no estilo coríntios. Ainda no hall pode-se ver o motivo geométrico de seu forro, sustentado por 2 colunatas de madeira. 2 pias de mármore nas laterais. E o seu piso é composto de desenhos geométricos formados por pedras carbonáticas e mármore negro, com acabamento em mármore de Carrara. Neste trecho tem-se a visão de algumas peças que compõem as estações da Via Sacra, no total de 14 peças, espalhadas pelos corredores laterais da nave. Essas peças foram confeccionadas em ferro pela fundição francesa Valdorne, a mesma que ornamentou a partir do século XIX várias praças e edificações em Manaus. Caminhando pelo interior da igreja, o que se percebe logo de imediato, principalmente nas alas esquerda e direita, são os diversos altares dedicados aos santos do catolicismo. Na ala esquerda destaca-se o primeiro altar, de Santo Antônio de Pádua. Todo esculpido em madeira, seu retábulo é também madeira policromada, imitando mármore, e ricamente ornado com folhas de ouro. Logo em seguida, tem-se o altar de São José, erigido através de tijolos de 4 furos e moldado em gesso de estuque, também decorado com folhas de ouro. A porta do sacrário, em baixo relevo, foi composta de calcário e, ao centro, de mármore de Carrara. Indo em frente, o visitante tem, então, o altar de Nossa Senhora do Carmo, construído em calcário e mármore. Encimado por um frontão curvo entrecortado, abaixo encontra-se a inscrição Regina Escapularis Carmeli.
O último altar da ala esquerda é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Altare Privilegiatum. Este altar é incrustado na capela lateral com diversas pinturas artísticas, representando anjos. Na ala direita, mais 4 altares de santos compõem o cenário de adoração e beleza. Perto da entrada principal está uma berlinda, imitação de um barco, que geralmente sai em procissão. Todo dourado leva em seu interior a imagem de Nossa Senhora da Conceição e sua decoração compõe-se de diversos anjos. Os altares maciços são de Nossa Senhora das Graças, ricamente ornado com folhas de ouro. O altar do Anjo Gabriel. Nossa Senhora das Dores, com a inscrição Mater tuus oculos ad nos coverte. E um outro altar, também dedicado a Nossa Senhora da Conceição, incrustado na capela lateral. Nesse cenáculo, as portas apresentam pintura decorativa imitando madeira, e diversas pinturas artísticas preenchem a parede. Edificado em pedra carbonática com colunas encimadas por capitéis coríntios, o altar tem o seu frontão curvo com 3 imagens de querumbins e o busto de Santo Antônio sobressaindo-se como observar os fiéis. O aspecto geral da igreja matriz não tem todo aquele rebuscamento e excesso de ornamentação de outras igrejas brasileiras. Talvez pela época em que foi construído, ou devido à escassez de recursos a serem gastos. O fato é que a sua impressão de beleza e justeza em nossos sentidos forma-se em nossas retinas assim que se entra. Sua nave central de forro alto é ladeada de 6 arcos, 3 de cada lado, e que, segundo historiadores, originalmente tinham sido em número de 12, totalizando 24 arcos alargados no ano de 1916. Na parede logo acima desses arcos, vê-se uma outra curiosidade. Pinturas simbólicas de sentido hermético e perdido no tempo. São símbolos cristãos, mas também alquímicos e maçônicos. Durante todo o ano de 2002, a catedral passou por uma ampla e abrangente restauração que mexeu com os seus alicerces e com os alicerces de nossa história, com a descoberta de fatos curiosos. Quando do encontro do alicerce, que deu origem ao núcleo do museu, e a remoção do reboco da parede, apareceu este arco, mais ou menos onde este trabalhador, ele era o que estava a nosso serviço, ele encontrou, foi localizada esta garrafa. Dentro da garrafa, exatamente, estava escrito, tinha um papel dobrado no meio, na parte de cima, escrito o seguinte: Francisco Canejo foi quem edificou esta matriz no ano de, tem alguma coisa aqui, no ano de 1859, em 8 de outubro. Oficial de pedreiro, em laminado, nas 5 ordens de arquitetura e arte, na 7ª ordem Filho de Caxias. Esta foi com minha mão própria. E ele assina, defunto Francisco Canejo. Então é o pedreiro. E aqui em cima, pequenininho, tem idade 44 anos.
Na parte de baixo do papel, vocês percebem que ele está muito dobradinho para ser colocado dentro da garrafa. Na parte de baixo do papel está escrito o seguinte: pelo 14º, deve ser Padre Francisco, abreviado, Teixeira Marques, português, frade, 13 anos, em 5 de fevereiro de 1862, pelas 3h30 da tarde. É no Museu da Igreja, com suas imagens e vestimentas sacras expostas, que podemos ter uma visão geral de um passado distante, redescoberto e restaurado. Na parede lateral do museu, onde antes funcionava a sacristia e o dormitório dos padres, foi encontrada, após a intervenção arqueológica, em uma porta em arco abobadado, entaipado por volta de 1862, um desenho. Os contornos do desenho mostram perfeitamente a fachada de uma igreja. Na parte superior do arco, ocorreu outra descoberta interessantíssima aqui na parte superior do arco, na parte de acabamento da abóbada do arco, esta capelinha, esse desenho feito com algum objeto furante, né, perfurante assim, com 2 torres. Essa está inacabada. Aqui no meio tem a cruzinha, 2 portas laterais, e nós nos perguntamos se esta não deveria ser a fachada exatamente da catedral original. Um dos aspectos mais fascinantes de uma igreja está em seus sinos. Os sinos da Catedral Metropolitana de Manaus, no total de 8, 4 em cada torre sineira, adquiridos em Paris, pesam cerca de 195 quilos cada, e foram colocados nas torres em 1874. Neles estão escritos os seguintes dizeres: Manaus, capital da província do Amazonas, Brasil. Excelentíssimo Dr. Domingos Monteiro Peixoto, presidente da província. E o Debrando Fonder a Paris. Colocada em uma área especial do museu, protegida por uma redoma de vidro, está a imagem sacra de Nossa Senhora da Conceição, com 72 centímetros de altura, 25 centímetros de largura e 18 centímetros de profundidade. A imagem foi construída em madeira dourada e policromada com um pequeno corpo interior, tórax, ventre e coxas, todo feito com fibras vegetais. Confeccionada por autor desconhecido, sua origem é a Itália e a datação provável é de 1696, segundo inscrições localizadas na parte posterior do globo terrestre. Durante as análises feitas para o restauro da santa, descobriu-se que a peça já havia sofrido 3 intervenções de pintura, a última datada de 1946. Para o restauro, a peça viajou a Salvador, na Bahia. Lá, o estúdio contratado para fazer a restauração devolveu, após um exaustivo trabalho meticuloso, as cores e formas originais da padroeira. Mas uma outra imagem de Nossa Senhora da Conceição impressiona os sentidos de qualquer pessoa que entre na Catedral Metropolitana de Manaus.
Aqui está localizada no trono do altar-mor uma imagem de grande porte. Vestindo uma longa túnica, o rosto oval e bem esculpido, e longos cabelos castanhos. Esta imagem de Nossa Senhora parece flutuar no céu com graça e leveza. A santa ostenta grande esplendor, com raios e estrelas dourados. Esta igreja teve como operários, como pedreiros, os indígenas do Alto Rio Negro. Portanto, nós temos aqui um edifício construído pelos índios. Uma coisa interessante, um dado muito interessante para a nossa história ver o índio que realmente deixa seu traço nesta igreja. E a gente sente ali a história de uma fé que chegou aqui em Manaus, pelos seus detalhes, pelas suas pinturas, pelas suas imagens. A gente vê ali que a igreja demonstra essa história. E se ela demonstra essa história, sem dúvida alguma, o povo sente. Não desprezei a nossa súplica, minha mãe do Verbo encarnado, mas ouvi favoravelmente a originário e ouvir nós todos. Amém. Guardai-vos o nosso Brasil. Esta é a Catedral de Manaus. 1.736 metros quadrados. Uma igreja de todos os santos, construída e restaurada com sacrifício de muitos. Templo aberto a todos os fiéis que aqui procuram a paz, a fé e a salvação através das rezas de todos os dias. That's not how things are to be. Looking and I held it till the time began. Subtle things at me, I looked to see where loss had ran. I can have the sonic come and touch me on my shoulder. Think of all the things that I could wish that I'd told her.